Se eu te dissesse que o maior rombo fiscal da história do Brasil não começou em Brasília, mas dentro da sua casa, talvez você pensasse que isso não faz sentido. Porque quando a gente escuta a palavra trilhão, parece algo distante. Parece conversa de economista, político e gente que vive em gabinetes. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Os maiores problemas econômicos não chegam primeiro nos jornais. Eles chegam no carrinho do supermercado. Chegam quando você abastece o carro. Chegam quando o salário entra e parece desaparecer mais rápido do que antes. O Brasil acaba de atingir 1.218 trilhão de déficit nominal acumulado em 12 meses. O maior valor desde o início da série histórica. Um número tão absurdo que fica difícil até imaginar o que ele significa. Mas o verdadeiro problema não está no tamanho do rombo. O verdadeiro problema é uma pergunta que quase ninguém está fazendo. Quem vai pagar essa conta? Porque toda conta é paga por alguém. Sempre foi assim. E quando governos gastam mais do que arrecadam, a dívida não desaparece. Ela muda de endereço. Ela encontra caminhos silenciosos. Ela entra pela inflação, pelos juros, pelos impostos, pelo crédito mais caro e pela sensação estranha de trabalhar mais e avançar menos. Agora vem a parte mais preocupante. Existe uma engrenagem funcionando por trás de tudo isso que a maioria das pessoas nunca enxergou. E quando você entender como ela opera, talvez nunca mais olhe para dinheiro, impostos e política da mesma forma. O golpe invisível. Por que ninguém sente o rombo na hora? Quando as pessoas imaginam uma crise econômica, quase sempre imaginam algo explosivo. Manchetes desesperadas, bancos quebrando, pessoas correndo, mercados entrando em pânico. A imagem que muita gente tem de um colapso é a de algo barulhento, imediato e impossível de ignorar. Só que a realidade funciona de outro jeito. Sistemas econômicos raramente quebram fazendo barulho. Eles quebram em silêncio. Tudo começa com pequenas sensações que parecem isoladas. Você percebe que o dinheiro rende menos. O mercado fica mais caro, mas você leva menos coisas para casa. O cartão aperta. O financiamento parece impossível. O salário continua chegando, mas a sensação é de que alguma coisa saiu do lugar. E foi aqui que a maioria errou, porque quase ninguém percebe os sinais quando eles ainda são pequenos. É como um vazamento escondido dentro de uma parede. No começo ninguém nota. A casa continua bonita por fora. A rotina segue normal. Só que atrás da pintura existe uma estrutura sendo corroída dia após dia. Até que chega o momento em que a parede racha e todo mundo pergunta: como isso aconteceu tão rápido? Só que não aconteceu rápido. Estava acontecendo há muito tempo. E existe algo ainda pior. O sistema funciona dessa forma porque mudanças lentas não geram reação imediata. As pessoas se adaptam. Cortam um gasto aqui, apertam outro ali, trabalham mais horas, aceitam juros maiores e seguem em frente. Sem perceber, passam a tratar o problema como se fosse parte natural da vida. Mas agora chega a pergunta que muda tudo. Como um número criado em Brasília consegue atravessar gabinetes, atravessar estatísticas e entrar silenciosamente dentro da sua cozinha? A máquina que nunca desliga. Existe uma ideia que muita gente aprendeu sem perceber. Quando falta dinheiro, basta arrumar mais dinheiro. Parece lógico, parece simples, mas existe uma diferença gigantesca entre resolver um problema e empurrar um problema para frente. E é aqui que entra uma máquina que quase nunca para de funcionar. Imagine alguém que começa a usar um cartão de crédito sem olhar a fatura. No primeiro mês parece tranquilo. No segundo, ainda dá para respirar. No terceiro, surge a primeira preocupação. Então a pessoa faz algo perigoso. Pega outro dinheiro para cobrir a dívida anterior. Por alguns dias a sensação é de alívio. O problema parece resolvido. Só que não foi resolvido. Ele apenas mudou de forma. Com governos, a lógica pode parecer diferente por causa dos números gigantescos, mas o mecanismo psicológico é parecido. Quando os gastos crescem além da capacidade de arrecadação, a dívida aumenta. Quando a dívida aumenta, os juros pressionam. Quando os juros pressionam, cresce a necessidade de encontrar mais recursos. E quando a necessidade aumenta,
a conta procura novas saídas. Agora observe algo que quase ninguém comenta. Você não recebe uma carta dizendo: "Parabéns, a conta chegou". Ela aparece de outro jeito. Crédito mais caro, empresas segurando investimentos, dinheiro travado, mais dificuldade para crescer, mais obstáculos para quem trabalha e produz. É como usar um cartão sem limite, sabendo que a fatura vai cair no colo de alguém. E existe uma razão pela qual a conta quase nunca chega para quem criou o problema. Agora, vem a parte mais preocupante. A maioria das pessoas acredita que quanto mais dinheiro entra, mais fácil fica organizar as contas. Mas o próximo detalhe desmonta completamente essa lógica. A maior ilusão financeira do Brasil. Existe uma ideia que parece tão óbvia que quase ninguém questiona. Se entra mais dinheiro, sobra mais dinheiro. Funciona na cabeça de quem recebe salário, de quem tem um pequeno negócio e de quem luta para fechar as contas no fim do mês. Afinal, quando alguém ganha mais, a expectativa natural é respirar mais tranquilo. Mas existe uma armadilha escondida nessa lógica. Imagine uma pessoa que recebe um aumento importante. Nos primeiros dias, surge a sensação de alívio. Agora vai sobrar. Agora, a vida entra nos trilhos. Só que alguns meses passam e algo estranho acontece. O dinheiro aumenta, mas a tranquilidade não aparece. Os gastos crescem junto. Novas despesas surgem. O padrão de vida muda e, de repente, a pessoa está ganhando mais e terminando o mês mais endividada do que antes. Agora pega essa lógica e amplia para uma escala gigantesca. Uma das maiores ilusões financeiras é acreditar que arrecadar mais, por si só, resolve problemas estruturais. Porque quando entra mais dinheiro e a velocidade dos gastos cresce ainda mais rápido, a sensação de melhora pode ser apenas temporária. Parece avanço por fora, enquanto a pressão continua aumentando por dentro. E aqui está o detalhe que muda tudo. Muita gente pensa que o problema aparece quando falta arrecadação. Só que, em alguns momentos, o verdadeiro alerta surge quando a arrecadação cresce, os números parecem fortes, e mesmo assim, a sensação de desequilíbrio continua. Porque existe uma pergunta desconfortável que quase ninguém faz. Se entra tanto dinheiro, por que a conta nunca fecha? E quando você descobre a resposta, percebe algo ainda mais pesado. Talvez a cobrança mais cara não seja aquela que aparece escrita em um boleto. O imposto que você paga sem ver. A maioria das pessoas acredita que imposto é aquilo que aparece escrito. A taxa no produto, o desconto no salário, a cobrança no boleto, a porcentagem que sai da sua renda. Só que existe uma cobrança muito mais silenciosa. Uma cobrança que ninguém aprova, ninguém vota e quase ninguém percebe acontecendo. Porque algumas das contas mais caras da sua vida chegam sem aviso. Você entra no mercado e sente que algo mudou. Compra as mesmas coisas, mas o carrinho parece menor. Vai abastecer o carro e fica com a sensação de que o dinheiro desapareceu rápido demais. Tenta financiar alguma coisa e descobre que as parcelas ficaram mais pesadas. Não parece um ataque direto. Parece apenas que a vida ficou mais difícil. E foi aqui que muita gente deixou escapar o detalhe principal. Nem toda cobrança vem com nome e sobrenome. Algumas aparecem na perda do poder de compra. Outras surgem nos juros mais altos. Algumas se escondem em produtos menores, preços ajustados e crédito mais caro. Você continua trabalhando, continua produzindo, continua correndo atrás, mas algo parece puxar você para trás. Agora pense nisso por alguns segundos. Qual é o efeito de uma pessoa perder um pouco de poder de compra hoje, outro pouco amanhã e mais um pouco meses depois? Isoladamente parece pequeno. Juntos, esses cortes silenciosos mudam vidas inteiras. Existe um imposto que quase ninguém percebe. E talvez ele seja o mais pesado de todos porque não atinge apenas o bolso. Ele atinge a esperança, o planejamento e a sensação de progresso. Mas existe algo ainda pior. Quando esse efeito se espalha, ele deixa de afetar apenas indivíduos. Ele começa a travar empresas, oportunidades e o próprio movimento da economia. O efeito dominó. Por que empresas param e o povo afunda?
Existe uma crença muito comum. Se uma empresa é grande, ela aguenta qualquer cenário. Se a economia aperta, basta continuar trabalhando. E tudo se ajusta com o tempo. Só que decisões econômicas raramente são tomadas apenas com base no presente. Elas são tomadas com base no que as pessoas acreditam que vai acontecer amanhã. E é aqui que começa um efeito dominó silencioso. Imagine um empresário olhando para frente e vendo juros elevados, incerteza, custos aumentando e dificuldade para prever o futuro. Qual é a primeira reação? Esperar, segurar, adiar. Porque ninguém coloca dinheiro em movimento quando sente que o terreno está instável. Agora multiplica isso milhares de vezes. Uma empresa adia investimentos. Outra segura contratações. Outra reduz expansão. Outra cancela projetos. O dinheiro começa a circular mais devagar. As oportunidades diminuem. Novas vagas deixam de aparecer. O crescimento perde força. E o mais duro é que quase ninguém percebe quando esse processo começa. Porque ele não chega fazendo barulho. Ele chega em pequenas decisões que parecem isoladas. Uma vaga que não abriu, um negócio que não cresceu, um aumento que não aconteceu, um projeto que ficou parado. O problema nunca começa no topo, mas quase sempre termina embaixo. Porque enquanto grandes números são discutidos em reuniões, gráficos e discursos, quem está na ponta sente outra realidade. Sente a dificuldade aumentando sem entender exatamente de onde ela veio. Agora vem a pergunta que quase ninguém quer fazer. Se a arrecadação cresce, impostos aumentam e a dívida continua avançando. Então o problema está onde? A pergunta que ninguém quer responder. Chega um momento em que números deixam de ser apenas números. Eles começam a contar uma história. E talvez a história mais desconfortável seja aquela que ninguém quer encarar de frente. Porque pensa comigo, quando a arrecadação cresce, quando novos impostos aparecem, quando a dívida continua aumentando e quando a população sente cada vez mais dificuldade para respirar financeiramente, surge uma pergunta inevitável. Onde exatamente está o problema? Essa pergunta incomoda porque ela quebra uma ideia que muita gente aprendeu desde cedo. A ideia de que qualquer dificuldade financeira se resolve apenas colocando mais dinheiro dentro do sistema. Trabalhe mais, produza mais, arrecade mais, taxe mais. Só que existe um ponto em que o problema deixa de ser a entrada de dinheiro e passa a ser a forma como a engrenagem inteira está funcionando. E foi aqui que quase ninguém prestou atenção. Porque quando uma máquina começa a exigir cada vez mais combustível e ainda assim perde força, a pergunta certa não é quanto combustível falta. A pergunta é se existe algo errado dentro da própria máquina. Pela primeira vez, talvez a discussão não seja apenas sobre contas públicas, impostos ou política. Talvez a discussão seja sobre um modelo que empurra a conta para frente enquanto milhões de pessoas tentam sobreviver no presente. Agora vem a parte mais pesada de todas. As grandes crises raramente avisam quando começam. Elas começam quando a população passa a sentir uma sensação difícil de explicar. A sensação de correr mais rápido e, mesmo assim, permanecer no mesmo lugar. Existe algo que a história econômica ensina de forma silenciosa. Grandes problemas quase nunca começam no dia em que os jornais anunciam. Quando a manchete aparece, quando especialistas entram em debate e quando todo mundo passa a falar sobre o assunto, boa parte do processo já começou há muito tempo. As mudanças mais profundas acontecem antes. Elas aparecem quando famílias começam a cortar pequenos gastos sem perceber. Quando pessoas trabalham mais horas e ainda sentem que o dinheiro desaparece rápido demais. Quando sonhos simples passam a exigir esforços cada vez maiores. Quando a sensação de progresso começa a ser substituída por uma sensação constante de sobrevivência. Porque crises não começam quando números entram em colapso. Elas começam quando as pessoas começam a perder a percepção de futuro. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Números gigantes não quebram países sozinhos. O que enfraquece uma nação é quando quem trabalha, produz, empreende e sustenta tudo
Começa a acreditar que está preso em uma corrida sem linha de chegada. Agora a pergunta sai das estatísticas e chega até você. Você acredita que estamos atravessando apenas uma fase difícil ou estamos assistindo algo muito maior acontecendo diante dos nossos olhos? Escreve aqui nos comentários a sua visão, porque a resposta para essa pergunta pode dizer muito mais sobre o futuro do Brasil do que qualquer gráfico ou discurso.